Fala, cartoleiro, como que vocês estão? Que rodada é essa de número 12, hein? Palmeiras decepcionando um pouco porque tomou gol, mas em contrapartida foi lá em questão de 10 minutos, foi lá e fizeram 4 gols. Para quem escalou Gustavo Gomes, mitou na rodada, infelizmente nós não tínhamos ele. Eu não coloquei ele pelo fato de que ele precisava de 11 pontos para começar a valorizar. Quem imaginaria que ele iria fazer 2 gols? Mas faz parte, Cartola FC isso. Então partiu para a 13ª rodada, que eu vou falar que está uma rodada bem complicadinha para você conseguir escalar. Pelo simples fato que nós temos bastante jogos difíceis, como Coritiba e Atlético Paranaense, que é um clássico, São Paulo e Palmeiras, que é um clássico também, Santos e Bragantino, que também é outro clássico, fora que também tem Atlético Mineiro e Flamengo, que também são dois outros times que estão lá brigando por vários títulos aí desde a temporada passada, então é outro jogo difícil. Fora que o Corinthians é um dos times favoritos a seguir ao SG, só que o Cartola tá colocando muitos jogadores como provável que muito provavelmente eles não vão jogar, porque o Vitor Pereira faz aquela rotatividade. Num jogo coloca um, no outro jogo coloca o outro jogador. Então, para quem fechar a defesa do Corinthians, tem muito risco de alguém acabar não jogando. Então, muito cuidado com os prováveis do Cartola. Então, no vídeo de hoje eu vou dar dicas e análise para a rodada de número 13 e também vou mostrar o nosso time principal já pronto para a rodada de número 13 e também um time de valorização que é focado em ganhar cartoletas. Ok? Então antes do vídeo começar, deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos de dicas e análise por rodada. Ok? Então partiu pro vídeo! Bom, e como vocês podem ver bem aqui do meu lado, em cima do meu ombro, o nosso time principal fez 64 pontos. Não foi aquela pontuação extraordinária, estamos aqui a pouco menos de 6 pontos para os 900. Tá muito bom, mas pode melhorar. Então esse é o foco nessa rodada. Vou fazer algumas loucuras aqui no nosso time para poder melhorar pelo menos a pontuação, ou tentar, né, no caso. Mas então vamos lá para a 13ª rodada. De goleiro nós temos algumas opções. Então, no meu ponto de vista tem 3 boas opções, como o João Paulo do Santos, principalmente pensando em defesa difícil, o Cássio pensando no SG e algumas defesas também, o Daniel do Internacional. Quem sabe o Inter não segure o SG e também não consiga algumas defesas. O Botafogo ele é aquele time que fora de casa ele não é tão bem assim igual é dentro de casa. Mesmo dentro de casa oscilando bastante, perdendo alguns jogos importantes aí, mas eu vejo o Inter favorito nesse confronto, principalmente com o SG viável. Então, dentre essas 3 opções, eu vou escolher o Cássio do Corinthians. De laterais para essa rodada, tem algumas opções, mas, como eu falei, muito cuidado com os prováveis do Cartola. E daqui a pouco eu explico o porquê. Então, na minha opinião, jogadores válidos para essa rodada de laterais são Lucas Piton, Guilherme Arana, Lucas Pires, Ayrton Lucas, Piquerez, Mateuzinho e Rafael Ramos. E fugindo um pouco fora da curva, Moisés do Internacional. Mas dos demais eu não aconselharia nenhum. Por enquanto eu vou colocar o Rafael Ramos e o Lucas Piton, só que eu vou tirar o Rafael Ramos pelo simples fato de que ele vai ser dúvida, porque o Fagner pode jogar. Então o que eu vou fazer? Vou colocar o Fagner de titular e no banco de reservas vou colocar o Rafael Ramos, que o Cartola está colocando como provável. Já tem uma questão aí. E já eu vou mostrar outras ocasiões também. De zagueiros para essa rodada, eu vejo algumas boas opções, como o Nino do Fluminense, Léo Ortiz fugindo um pouco fora da curva, mas muito provavelmente vai perder o SG, Gil e Raul Gustavo do Corinthians, o Pedro Henrique, principalmente pela regularidade que ele tá vindo, vejo ele com uma boa opção. David Braz também vejo ele com uma boa opção, principalmente para quem tá precisando ganhar um pouco de cartoleta. Ele fez menos 2,10 aqui porque ele foi expulso, então creio que ele não vai ser expulso novamente.
mas eu vejo ele como uma boa opção, principalmente se o Fluminense segurar o SG e ele fizer 2, 3 desarmes aí, já faz uns 7 pontos, já valoriza bastante, já vai ajudar muito as pessoas que precisam de ganhar cartoletas. E dos demais são esses. Eu vou escalar Raul Gustavo e Gil. Sim, eu vou fechar a defesa do Corinthians. Só que aí tá, se vocês vierem aqui no Joga 10 New, dá só uma olhada os prováveis que eles estão colocando. O Cássio, aí eles estão colocando o Fagner em dúvida com o Rafael Ramos, porque isso já foi confirmado que o Fagner pode sim voltar. Outra dúvida, Gil e Robson Bambu, pode ser que o Gil não jogue. E na outra lateral é o Fábio Santos que joga. E o Cartola simplesmente está colocando o Lucas Piton como provável. Mas lembrando que o Vitor Pereira ele mexe no time. Então muito cuidado, fique de olho, principalmente porque dá só uma olhada os mais escalados. Simplesmente é a defesa toda do Corinthians, menos o Gil. Cuidado com o Lucas Piton, porque ele é dúvida, e muito cuidado com o Rafael Ramos, que ele é dúvida com o Fagner. E o Lucas Piton, ele não tá nem como dúvida, ele é nulo, simplesmente, que muito provavelmente quem joga é o Fábio Santos. Mas aí que tá a questão, a gente não vai saber a escalação do Corinthians, porque o Corinthians só vai jogar no domingo. E segundo informações, o Vitor Pereira não quer nem que saia a lista dos relacionados para o jogo. Então, muito cuidado em quem for fechar a defesa do Corinthians. Por isso que eu estou já tomando as devidas providências. Quem joga ou é o Fagner ou é o Rafael Ramos, então um dos dois vai jogar. E aqui na zaga, ou é Gil ou é Robson Bambu. Então eu vou tirar o filtro dos prováveis e já vou vir e colocar o Robson Bambu. Ou joga um ou joga outro. O meu único medo é o Lucas Piton. Então eu vou ficar de olho. Vou analisar, vou procurar aqui notícias do Corinthians para saber quem se realmente é o Lucas Piton que joga ou é o Fábio Santos. Na minha opinião, eu acho que é o Fábio Santos para rodar esse time, principalmente porque o Corinthians no meio da semana aí vai enfrentar o Santos pela Copa do Brasil. Então ele tem que rodar esse time. Então muito provavelmente quem joga é o Fábio Santos. Então fique de olho aí. De técnico, para mim, tem duas boas opções, que é o Vitor Pereira e o Fernando Diniz. Para mim, essas são as duas melhores opções. Aí vocês me falam, Abel Ferreira não é uma boa opção? É aquela coisa, é um clássico. E lembrando, o último jogo que teve entre São Paulo e Palmeiras, dentro do Morumbi, foi 3-1 pro São Paulo, na final do Paulistão. Então, o Palmeiras jogando contra o São Paulo tem aquela rixa que nem sempre o Palmeiras vai ganhar. Então, no meu ponto de vista, nessa rodada o Palmeiras não é tão favorito para a rodada. Por isso eu não indicaria o Abel Ferreira, e sim o Vitor Pereira ou o Fernando Diniz, que são opções mais baratas e com enorme potencial. Como eu fechei a defesa do Corinthians, nada melhor do que colocar o Vitor Pereira. De meio campista nós temos algumas opções aqui, como Arrascaeta, William, que também é dúvida com o Júnior Moraes. Se o Júnior Moraes jogar, a não ser que o William vai para a direita, mas se o Júnior Moraes jogar, a probabilidade do William jogar é baixa, mas caso seja o William que jogue, o Roger Guedes vira centroavante e o William vai ir lá para a ponta esquerda. Então, muito cuidado também quem for escalar o William, porque o William tá nos mais escalados. Então, fique de olho no Corinthians, porque o Corinthians pode deixar você com um jogador a menos. Então, fique de olho neles. O Scarpa é uma ótima opção. O Nacho Fernandes, na última rodada, fez 0,50, mas ele tá vindo de uma boa média base, então eu acho super viável, principalmente porque o Flamengo vai tentar atacar, porque o Flamengo precisa vencer novamente para se recuperar no campeonato. Então o Nacho Fernandes pode conseguir muitos desarmes aí e fazer seus 4, 5 pontos sem gol e sem assistência. E se fizer um gol, então, pode imitar tranquilamente. Outra boa opção é Edenilson do Internacional. O Wellington Rato, eu vejo ele como uma boa opção, principalmente porque ele tá voltando a fazer seus gols e o Juventude tende a tomar gols pelo meio. Para quem assistiu o jogo entre Corinthians e Juventude, Santos e Juventude, os gols saíram muito ali do meio de campo. Então, quem sabe o Wellington Rato não possa fazer um gol e até mesmo dar uma assistência, sabendo que o Wellington Rato ele joga mais avançado. Então, eu vejo ele como uma ótima opção. Alan Patrick também vejo ele como uma boa opção. O Ganso fugindo um pouco fora da curva, principalmente porque o Fluminense tende a atacar muito, pelo fato de que o Avaí cede espaço para os times adversários, principalmente quando joga fora de casa. Então quem sabe o Ganso não deu uma assistência ou até mesmo não faça um gol. Vejo ele como uma ótima opção também. E dos demais são esses, eu não vejo outras boas opções aqui. Então, por enquanto, eu vou ir com Scarpa, William,
e Arrascaeta. Para mim, esse é o melhor trio de meio-campista para a rodada, tanto que ele está nos mais escalados aqui. Mas muito cuidado com o William. De atacante para essa rodada nós temos boas opções como o Caleri, adora fazer um golzinho em clássico, o Hulk, mas muito cuidado porque um jogo é difícil, mas o Atlético Mineiro jogando dentro do Mineirão, ele é muito mais ofensivo do que jogando fora de casa. Roger Guedes, vejo ele como uma boa opção também. Igor Paixão, principalmente jogando dentro de casa, mas é um clássico, então pode ser um jogo mais duro, mas mesmo assim ele tem uma média base muito boa jogando dentro de casa, então eu vejo ele como uma ótima opção também. Marcos Leonardo, não preciso nem falar, tá voando baixo, mesmo assim a pontuação dele não sendo lá das boas, mas ele voltou da seleção brasileira sub-20 e já fez gol contra o Juventude. Então eu vejo ele como uma ótima opção também para a rodada. Assim como eu vejo o Cano bom para a rodada também. Luiz Henrique pela média base é ótima opção. Aleph Manga também eu vejo ele como uma boa opção, mas eu prefiro o Igor Paixão do que o Aleph Manga. E dos demais eu não vejo boas opções aqui não. Eu ficaria com todos esses aí que eu falei. Então, por enquanto, eu vou escalar Luiz Henrique do Fluminense, o Cano também do Fluminense e o Marcos Leonardo do Santos. Para mim, essas são as melhores opções. No banco de reservas, vou colocar o Daniel como meu goleiro reserva. No meio de campo, vou colocar o Nacho Fernandes e atacante reserva, o Aleph Manga. De capitão para essa rodada nós temos algumas opções como o Cano, que inclusive é o capitão mais escalado, então eu não deixarei ele de fora. Se ele imitar e você não tiver ele, você vai perder muitos pontos. Então, Cano é uma boa opção, Marcos Leonardo é uma boa opção, Luiz Henrique pela média base dele é uma ótima opção, assim como o trio de meio campo, Scarpa, Arrascaeta e William, se ele jogar. Por enquanto eu vou colocar o Marcos Leonardo como meu capitão. Vou confirmar a escalação. Então, por enquanto, o nosso time principal, que é focado em pontuação, está escalado da seguinte forma: com Cássio no gol, Fagner e Lucas Piton nas laterais, Gil e Raul Gustavo na zaga, Scarpa, William e Arrascaeta no meio, Luiz Henrique, Cano e Marcos Leonardo no ataque, com Marcos Leonardo capitão e o técnico Vitor Pereira. O custo desse time ficou em 147 cartoletes. Dá um preço até que relativamente bom, principalmente porque os mais escalados estão custando 158. Simplesmente eu não posso escalar o time dos mais escalados porque eu não tenho cartoleta. Então, 147 cartoletas eu vejo esse time com enorme potencial. Pode ser que tenha alguma mudança ou outra, uma barateada, porque o Lucas Piton, se não jogar, quem joga é o Fábio Santos. Então, o Lucas Piton está custando 14, o Fábio Santos está custando 5. Então, eu vejo ele com uma boa opção também. No banco de reserva, nós temos o Daniel no gol, Rafael Ramos de lateral, Robson Bambu de zagueiro, Nath Fernandes, meio campista, e Aleph Manga, o nosso atacante reserva. Lembrando que esse é nosso time principal, é focado em pontuação. Então não escale esse time pensando em valorização. Então agora eu vou pôr aí na tela para vocês um time que é simplesmente focado em ganhar cartoletes. Então põe aí na tela. Bom, e como vocês podem ver bem aqui em cima do meu ombro, o nosso time valorização fez simplesmente 85,90 pontos rodada passada. Valorizamos 8 cartoletas e continuamos o nosso objetivo de chegar na 38ª rodada com pelo menos 300 cartoletas. Tá uma ótima pontuação, fez mais pontos que o nosso time principal e continuou a valorizar. Isso está de ótimo tamanho. E eu acabei de ver aqui que o Cartola atualizou e o Fábio Santos entrou como provável. Então eu vou fazer a alteração lá no nosso time principal. Vou tirar o Piton e colocar o Fábio Santos. E também eu vi que o Fagner e o Rafael Ramos entraram em dúvida os dois. Então vai continuar do mesmo jeito. O Fagner titular e o Rafael Ramos na reserva. Se joga um, não vai jogar o outro. Então, vai fazer meio que a troca. Se o Fagner não jogar, o nosso banco de reservas vai ser acionado. Bom, e o nosso time valorização, que é simplesmente focado em ganhar cartoletas, está escalado da seguinte forma. Com Daniel no gol, Fábio Santos e Lucas Pires nas laterais, David Braz e Raul Gustavo na zaga, Ganso, Nath Fernandes e Tony Anderson no meio, Caleri, André e Cano no ataque, com o Cano capitão e o nosso técnico Vitor Pereira. O custo desse time ficou em 105 cartoletas, então um time bem barato para continuar valorizando. No banco de reservas nós temos Marcelo Boeck no gol, Rainer na lateral, Léo de zagueiro,
Não temos meio-campista reserva porque o Tony Anderson é o jogador mais barato que tem no meio de campo, então não temos meio-campista reserva. E o nosso atacante reserva é o Felipe Marques. Dentre as opções que me restaram para colocar no banco de reservas, essa era a melhor opção, ok? Lembrando que esse time é simplesmente focado em ganhar cartoletas, então não escale esse time pensando em pontuação. É claro que desde o primeiro vídeo que eu já montei o time valorização, o nosso time valorização pode sim fazer mais pontos do que o nosso time principal, e rodada passada foi um exemplo. Mas o objetivo desse time não é pontuar. Então, se ele fizer 30 pontos e já valorizar, já está de ótimo tamanho. Ok? Então, se de alguma forma eu te ajudei, deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos de dicas e análise por rodada. Lembrando que qualquer alteração que tiver no nosso time principal e nosso time de valorização vai estar no primeiro comentário fixado, ok? Então eu vou ficando por aqui. Fui, falou e tchau!